Muito bom dia a todos que estão aí entrando nos nossos canais, nossas mídias digitais, nosso canal no YouTube, no Instagram. E essa manhã, no Café com Bíblia, nós estamos aí iniciando um momento onde nós estaremos ministrando sobre a carta de Paulo a Tito, em especial dentro do mês da família, falando sobre esse aspecto, essa relação entre a teologia, a revelação do Evangelho, e em relação à família, qual o impacto disso na família da igreja, nas famílias da igreja. A gente quer que cada vez mais Deus possa, por meio do Evangelho, trazer saúde aos lares, aos casais, aos pais, seus filhos, porque o Evangelho também tem essa implicação. E está conosco nessa manhã nosso amado pastor Augusto mais uma vez, que durante a série Dia do Senhor esteve conosco, nos auxiliando aqui, pastor da nossa congregação no Santa Clara. E estamos juntos para a gente viajar um pouco aqui na carta de Paulo a Tito e tirar as verdades que possam trazer saúde, né? Saúde e ordem ao seu lar, à sua casa e à sua família. E antes de a gente começar, eu queria que a gente orasse, você na sua casa, enviasse o link para os seus amigos, para pessoas que você tem contato, a fim de que eles possam também estar participando. Será um momento, com certeza, muito abençoador para aqueles que estiverem ligados. Deus, com certeza, vai nos instruir e nos abençoar através desse momento aqui, dessa conversa, mas, ao mesmo tempo, a convicção de que nós estamos fundamentados na verdade do Evangelho. Por isso, nós encorajamos você a enviar para outras pessoas, a chamar outras pessoas para eles estarem acompanhando nos nossos canais nessa manhã. Então, vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre nós e a gente já vai iniciar. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o Teu nome, porque o Senhor é aquele que criou os céus, a terra e tudo que nela há. Tu és o Deus que nos criou, nos fez, cada um com a sua característica, dentro da perspectiva que o Senhor estabeleceu, segundo o seu propósito. E através do Evangelho que temos nas nossas mãos aqui, como igreja, queremos ministrar, queremos conversar e, ao mesmo tempo, sermos influenciados pelo Teu Espírito Santo, para que, através desse momento, vidas, famílias sejam restauradas, famílias recebam uma dose de saúde, de acordo com a sã doutrina, filhos, maridos, esposas, possam ser, pelo Espírito e pela palavra, nessa manhã ministrada, tocados e restaurados. Só Tu podes fazer isso. Nós somos meros instrumentos em Tuas mãos. Que a Tua palavra apareça, que o Teu Espírito se manifeste e que nós, como meros vasos e instrumentos em Tuas mãos, possamos ser úteis para o Teu propósito esta manhã. Abençoa a vida dos nossos irmãos e todos que estarão ouvindo esse momento aqui. Usa-nos, ó Deus, para glorificar o Teu nome e para a expansão, para a proclamação do Teu Evangelho. É o que nós Te pedimos e por fé Te agradecemos. Amém e amém. Que coisa boa, é muito bom estar aqui com o pastor Augusto, junto com vocês, e a gente pode conversar, né, à luz da perspectiva bíblica, sobre Tito, sobre essa carta. Antes de nós começarmos, pastor Augusto, é interessante a gente esclarecer, né, que as nossas instruções, à luz de Tito, da carta de Paulo a Tito, ela tem como pano de fundo a ideia da aliança. Deus tem uma aliança com o povo, né? E a partir dessa aliança que Deus tem com o povo, com a sua igreja, aqueles que se converteram a Cristo, que foram lavados pelo Espírito Santo, como diz Paulo em Tito, é a partir disso que essas instruções vão funcionar. É a partir dessa perspectiva da aliança, o pano de fundo da aliança, que podemos ministrar, e essas orientações paulinas, essas orientações que estão na carta de Tito, podem ser aplicadas nesse contexto. Porque o que se tem às vezes no Brasil é que a Bíblia ela é utilizada de forma solta, né? Ela é utilizada por uma perspectiva política, para trazer uma perspectiva moral, distante da perspectiva daquilo que a gente entende como sendo o plano interpretativo correto, que é a ideia da aliança, de que Deus tem aliança com o povo que está na terra, e essa aliança agora vem por meio de Cristo. Então, a gente queria iniciar nessa perspectiva para colocar Tito nessa linha, né?
para não ficar solto essa ideia da ministração. Lembrando que são 2 domingos. Esse primeiro domingo, no próximo domingo nós continuaremos essa série de ministrações aqui em Tito. E aí, o que você tem a dizer sobre essa questão do pano de fundo, né? Bom dia, pastor Rogério. Bom dia a todos os nossos irmãos aí que estão nos acompanhando nas redes sociais. Graça e paz aos irmãos. Tito é uma das cartas chamadas cartas pastorais, né, junto com 1ª e 2ª Timóteo. Tito, ele era um dos companheiros de Paulo ali durante as suas, provavelmente ali durante a sua 2ª viagem, 3ª viagem missionária, né? Ele, de acordo com a Epístola aos Gálatas, Tito, ele era grego, né, que se converte ao Evangelho. A narrativa lá de Gálatas fala que, inclusive, ele acompanha Paulo ali, provavelmente no concílio de Jerusalém, e ele então se torna esse companheiro de Paulo, cooperador, um obreiro, uma espécie de obreiro naquela época ali, né, do Evangelho, né, junto com Paulo ali. E no início da carta, inclusive, o próprio apóstolo Paulo aqui no versículo 4 chama ele de verdadeiro filho, né, segundo a fé comum. E essa ideia aqui de verdadeiro filho, eu estava dando uma estudada nela, é a ideia de que o Tito ele foi gerado à imagem, né, conforme a imagem do próprio ministério de Paulo, né? Não havia nada que tivesse em Paulo em relação à fé, né, e aqui a fé no contexto aqui do Evangelho, né, do Evangelho do Senhor Jesus, não havia nada que não estivesse em Paulo que também não foi gerado em Tito. Não, Tito ele era um representante ali legal, oficial do apóstolo Paulo. Inclusive, alguns estudiosos vão dizer, inclusive essa carta a Tito aqui, que Paulo vai escrever com uma série de instruções pastorais, é chamada uma carta de delegação, né? Porque o próprio Tito está sendo enviado aqui para a igreja de Creta, onde Paulo o deixou, uma espécie de delegado da missão paulina, né? Então, Tito era mais ou menos essa espécie aí de obreiro aí naquele tempo ali, um companheiro e cooperador do ministério paulino. E Paulo deixa em Creta, aqui como diz o versículo 5, para que ele pudesse colocar em ordem, aqui no versículo 5, capítulo 1, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas, que ali naquele contexto, né, de Creta, haviam falsos mestres ali, falsos líderes, que estavam colocando em desordem a igreja, né, conforme aqui o versículo de número 10 e 11 aqui do capítulo 1, né, porque existem muitos insubordinados, enganadores, especialmente os da circuncisão, e é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, né? Então, famílias ali que compunham a igreja de Creta estavam sendo pervertidas por meio do ensino falso desses falsos cristãos aqui, desses falsos mestres. Estavam corrompendo ali a igreja de Creta, causando desordem ali nas famílias que compunham aquela igreja, ou aquelas igrejas, e Tito então é deixado lá, enviado por Paulo para ficar lá em Creta, para que pudesse colocar em ordem ali, e aí é o que a gente vai conversar aqui no decorrer do nosso estudo aqui. Muito bem, ótimo. Algo interessante assim, a respeito de toda a carta de Tito, é uma carta que eu gosto muito, medito para caminhar. O apóstolo Paulo se identifica aqui, segundo a análise da obra de Paulo, as cartas de Paulo. Tito tem a 2ª maior introdução das cartas, só pede para Romanos, né? Paulo deixa muito claro aqui o seu ministério bem fundamentado, bem claro e objetivo dentro da apresentação que ele faz a Tito na sua carta. Ele diz aqui: apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Então, essa orientação de Paulo, essa declaração, se identificando como sendo um apóstolo relacionado, ou com uma missão de levar os eleitos à fé e ao conhecimento da verdade, que produz algo. Não é uma fé e nem é um conhecimento improdutivo, infrutífero, que leva à piedade. O que seria essa piedade aqui, pastor Augusto? O que seria essa piedade? Piedade é o resultado que o Evangelho produz na vida agora do cristão, né? Então a palavra piedade aqui, ela tem a ideia no grego de temor a Deus, viver uma vida reverente a Deus agora. O cristão que foi impactado agora pelo Evangelho, então a partir daí ele reconhece que existe um Deus
todo-poderoso, soberano, criador de todas as coisas, um Deus santo, um Deus que é digno de toda reverência, de todo temor. E agora esse cristão que foi impactado pelo evangelho do Senhor Jesus, né, nasceu de novo, então agora ele vai viver uma vida de acordo com o agrado desse Deus, né? Então isso seria mais ou menos um conceito que a gente poderia dar de vida piedosa, né? Ótimo. Piedade. E aí já linka com a ideia aqui da carta, muito interessante, porque a gente está especificamente trazendo Tito, e daqui a pouco a gente vai falar mais na frente, perspectiva familiar. E isso é interessante da piedade, porque muitas pessoas acreditam que o evangelho tem apenas relação com uma perspectiva de vida religiosa, oração, contribuição, adoração, congregar, mas esse evangelho não vai se esparramando para as outras áreas da vida. E quando você explicou bem a questão da piedade, da ideia de alguém que foi impactado e agora tem uma vida reverente a Deus, faz com que o pai não seja só meramente um pai, ele é um pai impactado pelo evangelho. A mãe não é meramente mãe, é uma mãe impactada com o evangelho, a mesma coisa os filhos. Isso faz com que nós sejamos diferentes como igreja dentro do papel familiar. Então, a nossa fé gerada pelo evangelho causa impacto em nossa vida para que em todas as áreas da vida que a gente vive aqui caminhando, a gente tenha uma reverência, a gente tem alguém para temer, a gente tem alguém a qual nós iremos prestar conta. Isso faz toda a diferença dentro desse contexto familiar. Muito bem. Como é que você dividiria essa carta só para os nossos irmãos terem assim, uma didática melhor em casa mesmo, para poder entender um pouco? Implicações do evangelho ali na liderança da igreja de Creta, através do ministério de Tito, onde ele vai constituir presbíteros, conforme agora fiéis à sã doutrina, né? Conforme ele diz aqui no versículo 9, apegado à palavra fiel. Então, do verso 5 até o verso 16, nós temos aqui a relação de Tito com os líderes eclesiásticos ali da igreja de Creta, em contraste com a perspectiva de vida corrompida dos falsos mestres, que é o verso 10 do capítulo 1 até o verso 16. Do capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, verso 11, nós temos agora aqui Tito, a sua relação com a igreja, com o rebanho, né, com o povo do Senhor, no qual do capítulo 2, verso 1 até o verso 10, nós temos aqui agora a nova vida, digamos assim, a nova vida do cristão agora, que foi impactado pela pregação do evangelho. Do verso 11 do capítulo 2 ainda até o verso 15, nessa unidade literária, nós temos aqui uma breve dissertação acerca do que é o evangelho. Essa graça, nós temos aqui o versículo no qual Paulo orienta Tito a ele lembrar que esses cristãos lá de Creta devem se sujeitar, então, às autoridades e também a andar em paz, não difamando ninguém ali na sociedade ali de Creta, né? Então, seria assim um breve resumo panorâmico da carta. Muito bom. Dentro dessa característica dos obreiros ou presbíteros, porque Paulo envia Tito para colocar em ordem o que faltava, e uma das perspectivas que faltava era estabelecer líderes, que ele chama de presbíteros aqui. Por que a gente percebe nas qualificações para ser presbítero, na escolha que Tito deveria fazer, e Paulo instrui nesse sentido, que existem principalmente características morais sobre esse presbítero que seria o líder ou encarregado da obra em Creta. Por que é tão importante, dentro da carta, que o presbítero que Tito iria escolher, à luz do que Paulo instruiu, por que ele tinha que ter um padrão moral adequado? Tão dentro dessas características que Paulo coloca na sua carta. Porque entra em contraste com a característica e com as atitudes e com o próprio falso ensino desses falsos mestres que estavam corrompendo ali a igreja de Creta, né? Então, haviam ali falsos mestres, falsos pastores, que estavam ali pregando, digamos assim, um falso evangelho, no qual Paulo aqui vai, inclusive, dar algumas características de que falso evangelho era esse. Era uma espécie de ensino ascético, um ensino voltado muito mais para a questão da moralidade ali, naquele moralismo, vamos dizer assim, apegado ali na lei, né, na Torá.
E também voltado aqui a fábulas, lendas judaicas, que ele chama aqui no versículo 14. Então, essa falsa doutrina estava gerando naquelas famílias da igreja de Creta uma vida, digamos assim, imoral, vamos dizer assim, de acordo com o evangelho, né? Uma vida que não agradava a Deus, de acordo com aquilo que o evangelho ensina. Então, se haviam falsos mestres ali que estavam corrompendo a igreja, colocando em desordem a igreja de Creta, então era necessário que Tito ele constituísse agora novos líderes, né, novos pastores, que são esses presbíteros aqui, né, presbítero e bispo aqui seria uma espécie de pastores naquele tempo, né, líderes eclesiásticos, que tivesse então agora um caráter diferente daquele caráter dos falsos mestres. E aí ele vai listar aqui, inclusive a partir do versículo 6, que esses líderes deveriam ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, que não sejam insubordinados. É necessário que o bispo aqui seja irrepreensível, dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível. Ou seja, ele vai dar aqui uma série de características aqui éticas, que flui da sã doutrina, que flui do evangelho, no qual agora esses líderes deveriam viver dessa maneira, ao ensinar o evangelho à igreja de Creta, para que impactasse aquelas famílias ali que estavam desordenadas, com as suas famílias ali, digamos, não agradando a Deus, não caminhando ali naquilo que o Senhor tinha para eles ali, de acordo com o evangelho. Muito bom, muito bom. Dentro disso, a gente percebe que, dentro da perspectiva bíblica, o presbítero ou pastor, que vai lidar diretamente com, como Paulo vai dizer aqui, o encarregado da obra, ele deve ter ele deve ser exemplo no seu padrão moral. Mas, às vezes, o que a gente tem no Brasil são pessoas, obreiros, que são colocados no ministério e até aclamados pela igreja por uma pegada mais espiritual, posso colocar assim, por ter dons. Eu lembro que várias vezes tive experiências de ouvir algumas mulheres que participavam de orações com certos ungidos, né, que profetizavam e diziam para essas mulheres que eram casadas, muitas delas, que o sofrimento foi enviado porque Deus estava separando um ungido para essas mulheres que já eram casadas. E muitas dessas mulheres foram nessa palavra profética, nessa perspectiva de orientação de cunho espiritual. E o que a gente vê aqui na carta é que, de fato, esses falsos mestres, como diz no versículo de número 11 do capítulo 1, Paulo diz assim: é necessário que eles sejam silenciados, pois eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Então, o nosso alerta aqui, e a orientação bíblica, é que, de fato, um líder desqualificado, um líder que não segue o padrão da sã doutrina, ele vai gerar confusões na igreja em que ele estiver à frente. Então, ao mesmo tempo que a família ela é responsabilidade do pai e da mãe, no contexto da igreja, o obreiro, o pastor, ele tem uma responsabilidade. Ele tem, eu posso dizer assim, a capacidade, muitas das vezes, de determinar a realidade daquela família. Se aquela família vai ser arruinada ou se aquela família vai prosperar. Por causa de quê? Pela perspectiva que Paulo apresenta aqui. Esses falsos mestres estavam arruinando famílias inteiras pelo seu ensinamento, destruindo famílias. E aí, dentro da perspectiva da carta, Paulo coloca que Tito deve instruir homens. E aí você vai ver isso no versículo de número 9 do capítulo 1. Além das características morais, éticas, de um bom testemunho, o versículo 9 é interessante, que diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, além da característica moral, esse obreiro, esse presbítero, ele tinha que ter conhecimento da mensagem, o caso aqui é a mensagem, a sã doutrina, o evangelho, e apegar-se do jeito que foi passado para ele. Ele não tinha autorização de mudar essa mensagem, ele tinha que transmitir essa mensagem. Paulo vai usar a palavra aqui, que ele encoraje uns e que ele venha refutar outros. Então, a mesma mensagem tem esse uso. E aí, dentro do que nós estamos tratando em Tito, a família,
é que a importância da sã doutrina dentro da família não é só uma questão de cunho de 10 leis que nós vamos apresentar aqui, que a sua família agora vai ser diferente, mas a ideia de que uma família, para ser saudável, ela precisa da sã doutrina, de alguém que, à luz dessa sã doutrina, aprendeu e pode transmiti-la aos seus membros, ou no caso, às famílias. Então, a gente quer alertar, muito cuidado com aquilo que você está aprendendo da sua família, com quem você está aprendendo, o que você está aprendendo. Porque aquilo que você aprende dentro de casa é aquilo que você vai colher. Se você está sendo instruído num falso ensinamento, numa perspectiva contrária a essa doutrina, não espere prosperar, não espere uma família equilibrada, uma família que glorifica a Deus. Então, é muito importante a ideia de que, pelo ensino, uma família pode ser arruinada ou uma família pode ser abençoada dentro do padrão da sã doutrina. Muito bem. Agora nós vamos falar aqui, a partir do capítulo 2, pastor Augusto. A gente vê aqui que, diferente dos falsos mestres, Tito deveria falar de acordo com a sã doutrina. Por que Paulo usa essa palavra sã doutrina aqui em Tito? Sã doutrina aqui é o evangelho, né, do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus apóstolos, né? Inclusive Paulo, ele é o último apóstolo, não há mais outro apóstolo depois do apóstolo Paulo. Certo. Não, então, o evangelho seria esse conjunto de ensinamentos, de verdades, que foi transmitida aos apóstolos por intermédio do próprio Senhor Jesus. Então, o evangelho é aquilo que o Senhor Jesus ensinou e aquilo que ele fez na cruz do Calvário, né, conforme ele vai dizer aqui mais na frente, no versículo 14 do capítulo 2, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, Paulo aqui, já no final do capítulo 2, ele já resume para a gente aqui o que é essa sã doutrina, o que é este evangelho. Agora, a terminologia, é interessante a terminologia sã aqui, né? A palavra sã, estava dando uma estudada nela aqui no grego, a ideia aqui é de saudável, era uma palavra usada para o corpo humano, que não estava em desordem, né? Então, um corpo humano naquele tempo que não estava em desordem era chamado de um corpo são, de um corpo saudável, né? Porque não tinha nada nele que estivesse ali contaminado, não tinha nada naquele corpo ali que estivesse imperfeito. Então, quando Paulo chama aqui de sã doutrina, Paulo está dizendo que esses ensinamentos que o Senhor Jesus passou a eles não foi corrompido, não foi contaminado. É como você falou, se Paulo recebeu o evangelho, esse conjunto de ensinamentos do Senhor Jesus, né, aquilo que ele fez, a sua pessoa e a sua obra na cruz, de uma forma que ele não contaminou esse ensino, então o próprio Tito também não tem autoridade e nem os obreiros lá que ele ia instituir, né, os pastores deveriam também ter autoridade de corromper essa doutrina, né? Por isso que Paulo chama aqui que ela é sã, né? E também porque ela produz vida, né? Ela é sã doutrina porque o evangelho produz vida, produz famílias saudáveis, né? Famílias que vivem agora uma vida que é agradável aos olhos do Senhor, agradável ao próprio Deus. Então, é por isso que Paulo chama aqui, usa essa terminologia sã doutrina. Muito bom, muito bom. E aí, no capítulo de número 2, a gente vai até hoje o versículo de número 5, no próximo domingo a gente continua, a partir do 6, mas a gente quer trabalhar esse versículo 1 ao versículo 5 aqui. Você falou que sã doutrina é essa ideia da saúde, de manter o corpo são, no caso, especificamente, a etimologia da palavra, mas que tem a ver com ensinamento. Então, essa doutrina produz saúde, produz harmonia, por isso sã doutrina, a perspectiva do Evangelho. E aí a gente tem no versículo de número 2, no versículo de número 3, no versículo de número 4 e 5, nós temos públicos diferentes. Isso é interessante, porque vai trabalhar a ideia justamente do indivíduo aqui. Cada público tem uma orientação cuja base é a sã doutrina, mas cada grupo, especificamente, o que parece é que Paulo, falando a Tito, deve receber uma orientação distinta dentro da sua realidade. No versículo de número 2, ele vai falar de homens mais velhos.
No versículo 3, as mulheres mais velhas. No versículo de número 4, as jovens mulheres aqui, que ele vai colocar aqui no versículo de número 4. Então, são públicos distintos. E aí a gente poderia trabalhar as palavras aqui. Por exemplo, aos homens mais velhos, eles deveriam ser moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Já para as mulheres mais velhas, elas deveriam ser mulheres com um viver mais reverente, no seu jeito, seu estilo de vida. Não deveriam ser caluniadoras, não dadas a muito vinho. As mulheres mais jovens deveriam aprender com as mais velhas a amarem seus maridos e a serem boas esposas. Então, a gente tem um contexto diferente de orientações que vai redundar como implicação para famílias saudáveis. Se você tem um senhor dentro de casa, no caso um patriarca na época lá do primeiro século, essa característica da sociedade do primeiro século, se ele é saudável, ele vai ser um agente de saúde para a sua casa. A mesma coisa a mulher mais velha, a mãe, a matriarca. Se ela é uma mulher saudável, ela vai trazer saúde para o seu lar. E aí a gente pode trabalhar essas características aqui. Então, no versículo de número 2, esses homens mais velhos deveriam ser ensinados a serem moderados. O que é isso aí? Que características são essas? Moderado aqui, que é a mesma palavra que na minha tradução aqui, que é a revista atualizada, né, traz aqui a terminologia temperante, né? Então, temperante é a mesma ideia aqui de moderado, né? Moderado é aquela pessoa que ela não é extremista, né? Então ela não é radicalista, ela não vai aos extremos, né? Então ela fica ali. Ela é prudente nas suas ela opiniões. É prudente nas suas opiniões. Então ela não é extremista, né? Ela não leva tudo na base dos extremos. Então é essa a ideia aqui. E é importante aqui, pastor Rogério, porque Paulo está falando aqui para os homens idosos, né? Como você falou, que eram os cabeças dos lares naquele tempo, né? Eram os pais, vamos dizer aqui. Sim. Eram os pais e os avós aqui, né? Provavelmente a palavra idoso aqui, a ideia no que, segundo alguns estudiosos, idosos aqui, provavelmente eram homens já de mais de 50 anos aqui, né? Provavelmente. Então, esses homens que eram os cabeças, né, dos seus lares, das suas famílias, a primeira coisa, eles deveriam ter uma vida prudente, moderada, não extremista, não levando tudo ao pé da letra, vamos dizer assim, né, na base do conflito. A segunda terminologia que ele usa aqui é respeitáveis, né? Sim, que a ideia aqui é de aquele que vive agora de acordo com o evangelho do Senhor Jesus, no caso esses homens aqui, esses pais, né, esses cabeças aqui dos lares, eles ao viverem agora de acordo com a sã doutrina, de acordo com o evangelho, eles vão, isso vai gerar neles agora uma vida de temor a Deus, e tendo uma vida de temor a Deus, os seus filhos, a sua esposa, os seus colegas de trabalho, ou seja, aqueles que fazem parte ali, tanto nas suas relações familiares, mas quando nas suas próprias relações sociais como um todo, eles vão olhar para eles e por causa do evangelho que impactou a vida deles, eles então vão produzir respeito. Então as pessoas vão o respeitar. Então, a ideia aqui então não é a ideia do homem respeitar o outro. A ideia aqui é dele ser digno de respeito. Exato. A ideia de ser um homem respeitado. O verbo aqui no grego, a ideia aqui de que esses homens idosos, eles que sofrem a ação. A ideia é essa aqui do verbo no grego, né? Aqui na exegese do texto. Então a ideia é, eles que são respeitados. Por quê? Por viver seu modo de vida, né? Por causa do seu modo de vida agora no evangelho. Né, como você falou, o evangelho impactou a vida desses homens, né? Há uma desordem no papel familiar, quando o pai não se dá o respeito, a gente já tem uma desestrutura familiar, de acordo com a ordem aqui, né? Então é muito importante que, primeiro, o patriarca, o pai, seja um homem, dentro da perspectiva do povo de Deus, de acordo com a sã doutrina, seja um homem digno de respeito, a ideia de um homem ilibado, com uma vida adequada, ao qual os filhos e a esposa e as demais pessoas o respeitam. Então é muito importante a gente entender isso, muito interessante. Quando Paulo fala aqui, pastor Augusto, sobre ser sadio na fé, não sei se a sua tradução fala sensatos, isso. Né? Ele continua sensatos, isso. Sadios na fé, no amor e na constância, né? Que são os três pilares aqui
digamos assim, de uma vida piedosa, né? A fé aqui o evangelho, né? A doutrina, né? Então, sadios no evangelho. Então, esses pais aqui, para que eles possam viver uma vida moderada, para que eles sejam respeitados e para que eles tenham sensatez, ou seja, sensatez aqui, a ideia é de uma mente equilibrada, é de uma mente saudável, né? E aí é interessante porque no nosso tempo, pastor Rogério, é um tempo assim muito complicado em relação à questão de depressão, né? Na questão de doenças emocionais, hoje que alcançam aí as famílias, né? E quantos pais, né? Quantos e quantos chefes de lares, né? Cabeça de lares não sofrem, né? De doenças psicológicas, né? Sim. Então, eu creio que o Evangelho, ele traz, sim, o conhecimento do Evangelho e a experiência do Evangelho leva um pai desse a ter uma mente sã, uma mente saudável. Saúde mental, né? Saúde mental, a saber lidar com seus conflitos psicológicos, seus conflitos emocionais. O Evangelho é, sim, curador em relação a isso. É um instrumento que Deus usa para levar mesmo saúde mental também, saúde psicológica, saúde emocional para esses pais, né? E aí ele encerra aqui falando da fé, do amor e da constância, né? Que são os três pilares do Evangelho. A fé aqui é a sã doutrina, o Evangelho. O amor aqui é que o Evangelho agora do Senhor Jesus vai produzir o amor. Esse pai vai ser um pai amoroso com seus filhos, esse pai vai ser um pai agora amoroso com a sua esposa, e isso me faz lembrar, pastor Rogério, do texto lá de Efésios, no qual Paulo fala do papel do homem para com a sua esposa, né? Ele diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Olha o padrão no qual deve ser o amor do homem para com a sua esposa. O padrão é o próprio amor do Senhor Jesus pela sua igreja. Então, Paulo aqui novamente repete esse tema do amor aqui relacionado ao pai, a figura do patriarca, né? Ele deve amar a sua esposa, ele deve amar seus filhos, e só o Evangelho gera isso. E por fim, a ideia de constância, que é a ideia de estabilidade, né? O pai aqui, para que ele tenha uma vida saudável e para que ele tenha um lar saudável, um casamento saudável, para que ele tenha na sua relação com sua esposa seja uma relação saudável, seja na sua relação com seus filhos seja uma relação saudável, ele precisa de estabilidade, de constância, e só o Evangelho pode gerar isso. Muito bem. Aqui no caso das mulheres mais velhas, as matriarcas, no capítulo, no primeiro século, melhor dizendo, no versículo de número 2, diz assim: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Então, essa característica das mulheres, ou das mulheres mais velhas, no primeiro século, traz a ideia do papel, praticamente, da mãe, ou da avó, aquela que é a pessoa que tem experiência no lar, né? Que tem experiência no lar. Ela deve ser uma mulher que tem reverência no seu viver. Não deve ser caluniadora. E não deve ser apegada a muito vinho. Rapidamente, essas características, pastor. Caluniador aqui é a ideia de falar mal, né? De falar contra alguém, de produzir uma inverdade, uma mentira contra alguém. Essa é a ideia aqui. Então, essas mulheres aqui, essas matriarcas, elas não devem agir assim, né? Falar mal do outro, ou falar mal aqui no contexto familiar seria falar mal até inclusive do seu próprio marido, né? A caluniar, essa ideia aqui. Não escravizadas a muito vinho, né? Vinho. Era a ideia ali do alcoolismo, né? Naquele tempo ali o vinho era a principal bebida alcoólica, né? Naquele tempo, no primeiro século, e a ideia aqui do vinho estava muito ligada com a idolatria, né? Provavelmente esses falsos mestres aqui estavam causando isso nessas famílias, né? De acordo com o seu modo de vida dissoluto, estava gerando aqui mulheres também que estavam acabando se apegando a esse vício aqui do álcool naquele tempo lá. Então a ideia aqui é da mulher, essa mulher que é uma mulher que deve agora, que foi impactada pelo Evangelho, e ela agora é a líder ali do seu lar, né? É auxiliadora ali do seu marido, a matriarca, é a cabeça ali junto com o seu marido do lar, ela não deve então mais participar dessas práticas dissolutas, né?
E, por fim, que sejam mestres do bem, que é a ideia da instrução, de instruir agora, a partir do versículo 4, essas jovens recém-casadas a viverem agora de acordo com o impacto que o evangelho vai causar na vida delas, né? Então, essa ideia de instruir pelo bem, né? Através do bem, ou instruir ao bem. O bem aqui seria essas práticas que o evangelho causa, né? Na vida dessa igreja de Creta. O que chama atenção aqui para a gente já entrar nos finalmente, né? Quando Paulo diz assim a Tito, assim poderão, em relação a mulheres mais velhas, assim poderão orientar as mulheres mais jovens, aí já vem a orientação para uma outra classe, outro grupo, a amarem seus maridos e seus filhos. Olha que coisa interessante. A serem prudentes e puras, mas a minha colocação aqui é a amarem seus maridos, a ensinar essas mulheres mais jovens a amarem seus maridos. Novamente se repete o tema do amor aqui, né? Do amor. O que fica claro aqui é que o amor, nesse contexto da sã doutrina, da igreja, o amor é educacional, o amor não é um sentimento, o amor não é algo que você tem dentro do coração. Como que as mulheres mais velhas podem ensinar as mais jovens a amar? Como é que a gente entende isso aqui? A palavra amor aqui é a ágape, né? Que é a ideia do amor que não está vinculado a simplesmente a paixão, né? Ao amor eros, né? Ao amor passional, né? Aqui a ideia de um amor que ele está muito mais voltado para uma decisão. Por isso que Paulo, aqui orientando a Tito, né? Como Tito deve ensinar o evangelho e as suas implicações àquelas famílias, por isso que Paulo está dizendo aqui, usando na verdade essa palavra aqui, o amor ágape, né? A ideia de que por intermédio da instrução daquelas mulheres mais velhas, daquelas matriarcas, que já tinham experiência no casamento, e também por elas conhecer o evangelho, então elas poderiam ensinar a essas mulheres agora mais novas, que também eram casadas, né? Paulo disse que as mulheres jovens recém-casadas, que abraçaram a santa vocação do casamento, a também decidirem amar os seus maridos, né? E aos seus filhos. Então aqui a ideia da palavra aqui é o amor não vinculado a só emoções, só sentimentos, vamos dizer assim, mas um amor mesmo sacrificial, serviçal, de compromisso, de fidelidade, um amor muito mais voltado à questão de decisão mesmo, de atitude, né? Muito bem, muito bem. Olha só que interessante, nessa carta, capítulo 2, a gente vai quebrando algumas realidades que a gente vê no nosso país. Por exemplo, a gente vê a ideia de instrução para a família muito vinculada ao exemplo de um casal. Um casal que tem uma vida X, eles trazem as lições de como ter um casamento Y, um casamento saudável. E dentro da carta de Paulo a gente não vê isso aqui. A gente vê orientações claras, objetivas, que são frutos da sã doutrina, dentro do contexto de qualquer família, dentro da realidade histórica de qualquer família. Seja uma família que não tem um pai, só tem uma mãe, uma mulher, que é a dona da casa, tem uma orientação para ela. Seja um pai que não tem a sua esposa, ou faleceu e cria os filhos, tem uma orientação para ele. A gente tem orientações bíblicas muito claras sobre a vida prática e levando em consideração a característica de cada indivíduo, de cada pessoa. Por isso que é tão importante nessa manhã a gente está instruindo os nossos irmãos a partir da perspectiva bíblica, porque isso abre uma luz, dá uma luz muito clara sobre o nosso caminhar. Às vezes nós queremos resolver problemas familiares na igreja e nós não queremos assumir a nossa responsabilidade. Às vezes o pai, às vezes a mãe, querem que Deus intervenha com um milagre, mas se esquecem que a orientação bíblica é que cada um exerça o papel na família de acordo com a palavra, para que então Deus estenda a sua mão e abençoe. O pai deve ser um homem digno de respeito, a mãe deve ser uma mulher reverente, não é isso? Que possa, além disso, instruir. Pode ser as irmãs da igreja, pode ser sua própria filha, pode ser a namorada do seu filho, como ser uma esposa adequada dentro do padrão da sã doutrina. Sempre lembrando isso. Nosso pano de fundo aqui é a aliança que Deus tem com o seu povo. Então, é muito interessante e enriquecedor, na minha análise, de que a sã doutrina dialoga diretamente. Na verdade,
a sã doutrina é o remédio, né, se a gente colocar assim, para que uma família cristã ela venha se ajustar. Para que a mãe, o pai, entenda o papel dentro da família à luz da revelação do Evangelho. Porque muitas das vezes, essa pessoa que casou, depois de ser cristão, ela tem uma carga muito grande de uma educação errada dos seus pais, ou teve uma desestrutura familiar, não teve um pai presente, uma mãe presente, mas agora o Evangelho dá a ela uma segunda oportunidade, dá a ela uma segunda chance de ser uma pessoa diferente. E dentro do contexto de Tito, é o que nós queremos ministrar para os irmãos, mostrando que ser cristão ou ter o Evangelho também traz implicações para dentro do lar, para dentro da casa, onde cada um deve assumir a sua responsabilidade. Pastor Rogério, só para corroborar com isso que o senhor falou agora, tem uma coisa que me chama a atenção aqui, que é o tema do amor, onde Paulo aqui, ele repete no versículo 2, que a relação do pai com a sua família, né, com a sua esposa e com seus filhos, deve estar fundamentado no amor. E novamente no versículo 4 aqui, a relação agora dessas mulheres dessas mulheres, no caso recém-casadas, essas jovens recém-casadas, para com seu marido e com seus filhos também deve estar fundamentada no amor. Então aqui a ideia, Paulo não repetiu aqui esses termos assim, sem nenhuma intenção. A intenção do apóstolo Paulo é dizer aqui que nessa relação familiar, o fundamento é o amor. É o amor. O amor. Se não houver o amor do marido para com a sua esposa e seus filhos, e da esposa, da mãe para o seu marido e para os seus filhos, e dos filhos também para com seus pais, não há família saudável. Muito bem. E esse amor aqui é o amor que o Evangelho produz. Certo. Agora eu vou apertar um pouco para a gente terminar. Versículo 5 diz assim: a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A boa esposa, pastor Augusto, é aquela que dentro do contexto do versículo 5, muitos interpretam assim, é aquela que só vive dentro de casa, pastor? Não. Que faz a comida do marido, que lava a roupa do marido, que não trabalha fora. É essa a ideia do texto aqui que Paulo está querendo passar? Não é essa a ideia do texto. E eu diria para ti, pastor Rogério, e para os irmãos também que estão nos acompanhando, que a tradução aqui ela não foi tão feliz. Aqui a ideia não é ser boas donas de casa, nesse sentido de que a mulher tem que ficar ali em casa, né? Eu vou usar uma terminologia aí muito usada no nosso tempo, né? E talvez muito usada também algum tempo atrás, alguns anos atrás, né? Aquelas mulheres que pilotam fogão. Não, certo. Mulher tem que ficar pilotando fogão. Mulher tem que ficar cuidando da cozinha, da comida. Essa é a mulher. Essa é a mulher, essa é a mulher, essa é a mulher que eu quero casar. Né? A mulher que... Não é essa a ideia aqui. Paulo não estava pensando nisso. A ideia aqui é de que, naquele tempo, a casa era o lugar de trabalho das mulheres. Né? O problema aqui é porque a gente interpreta, muitas vezes, o texto sagrado de forma anacrônica. A gente interpreta de forma anacrônica. A gente acha que, naquele tempo, a mulher ela saía do seu lar para trabalhar. Como no caso de hoje, né? Onde as pessoas saem das suas casas, né? Não nesse nosso contexto agora de isolamento social, mas outrora as pessoas saem das suas casas para ir aos seus trabalhos. Naquele tempo não, a família, a casa era o lugar do trabalho. Então as mulheres aqui, elas tinham profissões, elas ajudavam inclusive na renda familiar. Então o que Paulo está dizendo é que essas mulheres... em contraste com muitas que andavam de casa em casa, falando mal, caluniando, perambulando, ociosas, Paulo está dizendo, olha, uma mulher prudente e sensata é uma mulher que trabalha em casa para ajudar o seu esposo, né, no sustento, para ajudar ali no sustento dos seus filhos. Então a ideia aqui é de que essas mulheres agora trabalhem em casa, né, não fiquem ociosas, sem fazer nada. Essa é a ideia. É o contraste com a ideia de uma mulher que casa, mas quer viver como solteira, mais ou menos isso? Pode ser. Na verdade, a mulher que casa assume um compromisso agora de não mais andar como andava outrora, porque agora tem um compromisso com seu marido. Exatamente. E dentro disso ela tem uma ocupação e deve se voltar para isso. Muito bem. Nós estamos aqui chegando ao final. O versículo 5, no finalzinho, diz assim: a fim de que a palavra de Deus não seja difamada.
para a gente terminar, qual é a relação dessa questão do comportamento do cristão com a perspectiva do olhar dos ímpios para com a palavra de Deus? Por que tem essa relação aqui? Aqui é a aqui? ideia do testemunho, né? Então, se o evangelho impactou essas famílias, desde do patriarca até a jovem recém-casada, e depois Paulo vai falar mais na frente dos jovens também, inclusive depois dos escravos. Então, se o evangelho impactou agora a vida desses crentes de Creta, dessas famílias em Creta, então eles devem agora viver uma vida de acordo com o que esse evangelho exige, né? De acordo com o que o Deus desse evangelho exige. Condizente com a doutrina. Condizente, né? Com a doutrina. Então, aqui é a ideia do testemunho. Então, se eu creio no evangelho, se eu creio em Cristo, se eu creio na palavra de Deus, então agora a minha vida tem que ser uma vida que venha a ser luz. Diferente, né? As outras famílias que não conhecem o evangelho, a minha vida tem que testemunhar, eu tenho que ser sal, a minha família tem que ser sal neste mundo, para as outras famílias que não conhecem o evangelho. Então é isso que Paulo está dizendo. Então, se eu digo que eu conheço o evangelho, mas a minha família, na prática, na vida, né, a mulher, o homem, os filhos, não vivem de acordo com o evangelho, então os de fora vão. Não quero esse evangelho, não. Se produz uma vida aí que não muda em nada, então para que eu vou querer esse evangelho? Então essa ideia aqui de não ser caluniada, né? Não Ótimo. falar mal da palavra. Então nós temos uma relação muito direta, sã doutrina, que ao atuar nas famílias gera um testemunho, já é uma perspectiva evangelizadora, né? Que proclama a glória de Deus, proclama o poder de Cristo. Muito bem, nós estaremos encerrando esse primeiro momento e se tiver perguntas, se o pessoal tiver perguntas, nós vamos escolher 3. O pastor Asmo está ali para fazer as perguntas e para escolhê-las, e aí a gente vai estar encerrando, terminando, tá bom? E aí, pastor, quais são as perguntas? Tem perguntas? Não tem, né? Beleza. Então, no próximo domingo, nós continuaremos a partir do versículo de número 6 e estaremos finalizando essa carta de Tito, que ainda tem muitas coisas para nós em relação ao contexto familiar. Se você foi abençoado, deixe lá um comentário, né, no nosso canal, e a gente vai estar rodando também, vai estar lá esse momento aqui no nosso canal no YouTube. Que Deus em Cristo nos abençoe durante esse domingo, que Deus possa guardar a sua família e levar você a esse padrão, o padrão da sã doutrina. Assumir a sua responsabilidade para que Deus estenda a sua mão e faça coisas tremendas na sua casa e na vida dos seus filhos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, encerrando. Pai, nós te glorificamos, te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abençoa a vida do pastor Augusto, que tem somado conosco aqui, a vida da sua esposa e os irmãos que estão nos vendo. Nos ajuda, Senhor, a assumir o nosso papel. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens moderados, sadios na fé, as mulheres a serem reverentes, as jovens, ó Deus, a serem boas esposas, ou dentro da sua característica, serem puras, tementes a Ti. Abençoa os lares, abençoa as casas. Queremos, ó Deus, a sã doutrina. Nós não queremos fundamentos